Hoje nós vamos falar um pouco sobre as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, tá bom? É uma continuação daquela aula antiga sobre as funções. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Bom, então vamos aprender aqui um pouco hoje sobre as funções trigonométricas. Esse vídeo é uma continuação daquele primeiro vídeo onde a gente falou sobre as funções, tá bom? E explicou sobre as funções que existem, a sobrejetora, a injetora, tá bom? Quem quiser voltar para assistir, para entender melhor, o que são essas funções trigonométricas, né? Elas são funções angulares que são obtidas através do círculo trigonométrico, né? Para quem não conhece, aqui eu fiz um desenho mostrando para vocês como que funciona esse círculo trigonométrico, tá? É um desenho assim um pouco simples, né? Ele não tá muito especificado. Então aqui a gente vê o círculo trigonométrico, né? Os dois eixos, né? X e Y. Aqui a gente começa com 0 grau, que também pode ser o 360, né? Porque depois que ele dá a volta completa, ele já faz 360 graus. Aqui eu também coloquei em todos eles como que ficaria em radianos, tá? Para quem não conhece, o radianos a gente coloca o π, né? O π, ele tem o valor de 180 graus, tá? Π é igual a 180 graus, né? Tá aqui também. Aí aqui a gente começa com 0 grau e vai subindo, né? 30 graus, que ele é igual a π sobre 6. 45 graus, que é π sobre 4. 60 graus, π sobre 3. 90 graus, π sobre 2. E assim por sequência, tá? Vai continuando. Aqui a gente tem mostrando todos os graus e todos como ele funciona em radianos, tá bom? Dando continuidade, vamos falar aqui a respeito da primeira função trigonométrica, né, que é o seno. Como a gente pode definir essa função? Aqui a gente define ela, né, f de x, né, o seno de x ele é pertencente ao conjunto dos números reais. O que é isso? Para quem já teve aquela aula dos conjuntos numéricos, né, o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Quem não teve essa aula ainda e quiser que eu explique também, pode colocar um comentário aí no vídeo, que eu faço uma linha para vocês explicando sobre esses conjuntos, tá bom? Então, o conjunto do seno, ele vai ser pertencente aos números reais. O que mais que a gente pode dizer, né? O intervalo do domínio vai ser entre -1 e 1, tá? Aqui a gente coloquei explicando para vocês aquele círculo trigonométrico e aqui o intervalo, né? Do seno, que ele vai aqui de 1 até -1. O que mais que a gente pode dizer? Todos esses quadrantes, eles têm um sinal. No seno, o sinal, no primeiro quadrante, deixa eu colocar de cá. No primeiro quadrante, ele vai ser positivo. No segundo quadrante, ele também vai ser positivo. No terceiro quadrante, ele vai ser negativo. E no quarto, ele também vai ser negativo, tá? Nesse primeiro e no quarto quadrantes, essa função ela vai crescer, ela vai ser crescente. No segundo e no terceiro quadrante, a função ela é decrescente, tá bom? Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o cosseno, tá? O cosseno, a gente vai definir ele também pertencente ao conjunto dos números reais. E o intervalo dele também vai ser entre -1 e 1, tá bom? Aqui a gente vai puxar a setinha do cosseno, tá? Entre 1 e -1, o intervalo dele. Como que funciona o sinal do cosseno? No primeiro quadrante ele é positivo, no segundo ele é negativo, no terceiro ele é negativo e no quarto ele vai ser positivo, tá bom? A próxima função trigonométrica que a gente vai conhecer é a tangente. A função tangente de um número real x é a razão entre o seno e o cosseno desse número. O que isso quer dizer? Não entendi. Então, quer dizer que para a gente encontrar essa função tangente, o que a gente vai ter que fazer? A razão, ela é a divisão de dois segmentos. Então, a gente vai colocar a razão entre o seno, né? Tangente de x. Ela vai ser igual seno de x sobre o quê? Sobre o cosseno. Sobre o cosseno de x. Então, para a gente encontrar uma tangente, nós vamos colocar... dividir o seno pelo cosseno. O que a gente consegue observar? Esse cosseno de x,
ele tem que ser diferente de zero. Por que ele não pode ser zero? Porque qual que é a divisão que a gente faz por zero? Nenhuma, né? Um número que é indeterminado. Então, a gente não consegue dividir alguma coisa por zero. Por isso que o cosseno, aqui embaixo, ele vai ter que ser diferente de zero para a gente encontrar a tangente. O limite aqui da tangente, ele vai de menos infinito até infinito. Então, ele não tem limite, é uma função ilimitada. Aqui no gráfico, a gente vai observar como que é a função tangente, como é que ela se comporta. Então, ela funciona dessa maneira. Vou desenhar aqui para vocês a cena, que é a mão mesmo, para vocês compreenderem. Então, a seno, ela vai começar assim, ó. Tá bom? Essa daqui é a senoide. Aqui a tangente não, olha como é que ela se comporta, tá? É bem diferente. Como que funciona também esse círculo trigonométrico aqui, né? O primeiro quadrante, ele vai ser positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo, tá bom? Vamos finalizar com um exercício para ver se a gente conseguiu compreender certinho como que funciona. Ó, aqui a gente tem esse exercício. Dada a função f de x igual a seno de x mais 3, o valor numérico da função para x igual a 3π sobre 2 é... Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor dessa função para esse x. Então, a gente vai ter aqui, né? F de... O que é o nosso x, né? F de x vai ser 3π sobre 2. 3π sobre 2. Igual ao seno. O que é o nosso x? 3π sobre 2. Mais 3. Como que a gente vai resolver, né? F de 3π sobre 2 vai ser igual... como que a gente resolve isso daqui? Seno de 3π sobre 2. Nós podemos estar observando, né? O que eu falei para vocês? O π, ele é o quê? Π é igual a 180. Então, se a gente tem 3π sobre 2, a gente pode colocar assim, ó, 3 vezes 180 sobre 2, né? Substituindo aqui, fazendo a substituição. Isso daqui vai ser igual a quê? 3 vezes 180 é 540. Então, 540 dividido por 2. Isso daqui vai dar 270, né? 270 graus. Se a gente for olhar lá naquela nossa tabelinha, deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Então, vamos analisar aqui, né? Peguei aqui a tabela para mostrar para vocês. Esse aqui foi aquele primeiro círculo trigonométrico que eu mostrei para vocês, né? E aqui a gente consegue observar o quê? O nosso resultado ali, ele deu 270, né? Então, o 270 ele tá aqui. Como eu expliquei para vocês que na função trigonométrica seno, o sinal ele vai de 1 até menos 1. Então, se o menos 1 ele já tá aqui e o nosso sinal ele deu quanto? Deu 270. Então, o valor aqui do seno de 3π sobre 2, né? Que a gente já tem aqui, né? 3π sobre 2, que é 270, ele vai ser quanto? Ele vai ser menos 1. Substituindo aqui, o que a gente vai ter, né? F de 3π sobre 2 vai ser igual ao seno, né? De 3π sobre 2 mais 3. Esse valor que a gente já tem, né? Então, aqui o F de 3π sobre 2, ele vai ser 1 menos 1 mais 3. Que dá quanto? Né? Menos 1 mais 3 é igual a 2. Que é a resposta lá para aquela nossa questão, tá bom?